Bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate, programa quinzenal do Jornal de Guimarães. Como normal e costume, temos a participação de Mariana Silva, José Bastos e Manuel Ribeiro. Esta semana ficou marcada por mais uma reunião do Executivo Municipal, o Executivo Bimaranense. Na ordem de trabalhos, e ficou marcado também nessa reunião, pelo adiamento, digamos, ou processos interrompidos do novo pavilhão da escola EB23 João de Meira, pela requalificação da Escola Básica e Secundária Santo Simões e ainda a Avenida Dom João IV. Também nessa reunião do Executivo ficou marcado também novamente pela questão da mobilidade e do BRT. Mariana Silva, como é que vê esses novos desenvolvimentos que aconteceram nessa reunião do Executivo e também da apresentação do BRT pelo Executivo Municipal? Antes de mais, cumprimentar todos, cumprimentar também quem nos vê. Novamente, a reunião foi marcada pelas questões da mobilidade e, sobretudo, por esta questão da apresentação do estudo do BRT e da presença do Sr. Ministro em Guimarães para, mais uma vez, corroborar a ideia de que o Governo vai ajudar na construção desta via, digamos assim. O vereador do PS colocou a questão de que havia aqui algumas falhas, na opinião dele, porque até tinha uma ideia diferente e um projeto diferente para Guimarães no que diz respeito à mobilidade, e colocou também, eu acho que isso não se pode deixar passar, que os vereadores da oposição não foram convidados para a apresentação deste estudo. É óbvio que era público, mas não deixamos também de referir que é importante que se convidem os vereadores da oposição para estes momentos tão importantes e, sobretudo, para estas questões cruciais para o Conselho, e tal como não foram convidados, também os vereadores, também não foram convidados os grupos municipais, que depois têm que discutir e têm que votar estes projetos, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal, e por isso é importante que estejam envolvidos nos processos e que os conheçam. E esta questão, tanto mais é importante que depois no tema a seguir nós vamos perceber que há uma responsabilidade dos votos, quer das posições, quer dos vereadores, quer dos eleitos na Assembleia Municipal. A novidade aqui é que foram feitas, e o Sr. Presidente da Câmara assumiu que foram feitas algumas alterações neste estudo, que basicamente ficamos a saber o mesmo, não sabemos bem que alterações é que foram essas, se foram alterações de fundo ou se são só aquelas alterações que nós percepcionamos que é do desvio, que não vai toda pela Nacional, mas sim terá ali um desvio. Não sei se esta questão dos semáforos que também foi colocada, não sei se é importante ou não, porque não conheço o estudo, mas era importante que este estudo fosse conhecido por aqueles que são os decisores, quer os vereadores, quer depois os membros eleitos na Assembleia Municipal. E aquilo que está a acontecer é que, mais uma vez, aliado a estes anúncios, como já tínhamos dito no programa anterior, está a falta de transparência destes projetos e destes processos que vão ter impacto na vida dos vimaranenses ou que possivelmente não saiam do papel. E por isso precisamos realmente de perceber qual é a motivação, qual é a diferença do projeto que tínhamos em outubro ou em agosto e que temos agora em janeiro, e perceber de que forma é que realmente este projeto pode trazer para aqui, pode trazer algumas mudanças naquilo que é tão complicado em Guimarães, que é a mobilidade. O Presidente da Câmara também referiu que vamos ter esse estudo daqui a 8 meses. Vamos estar mais 8 meses no escuro? Exatamente, mas isso 8 meses para o estudo concluir e depois mais alguns meses para o Governo decidir de onde é que vai tirar o dinheiro, e depois isto vai se arrastando no tempo e se calhar merecíamos, ou o Guimarães merecia, que fossem estudadas realmente opções e soluções para a mobilidade em Guimarães, tanto para as Taipas como para Moreira, como para outros sítios onde o
o trânsito está realmente muito condicionado no dia a dia e que faz com que as pessoas se sintam que sintam que a mobilidade não é fácil na nossa cidade e na cidade que é capital verde, não é? E por isso deveríamos ter aqui algo mais concreto e novamente reforço a ideia de que foi extemporâneo e que não deveria ter sido esta apresentação tão cedo e que tivesse até a companhia do Ministro para reafirmar algo que nós já conhecíamos ou que parcialmente se conhecia, não é? Muito bem, Manuel Ribeiro. Acredita que o BRT só por si resolverá o problema da mobilidade entre a cidade e Caldas das Teipas? Só o BRT talvez não. Não acredito que seja suficiente para resolver o problema da mobilidade, não é? Porque é uma distância entre duas localidades que tem muito trânsito e pessoas e mercadorias e, portanto, o BRT vai ajudar, mas não vai resolver o problema integral. Depois também queria dizer à Mariana que a Mariana disse que houve uma precipitação ou uma antecipação da apresentação, mas isso, de qualquer forma, responsabiliza quem apresenta, não é? E uma coisa é certa, o próprio Presidente da Câmara fixou um prazo para o estudo prévio, entre 6 e 8 meses, segundo ele diz. E isso também o vincula. E é importante que os decisores públicos sejam vinculados a prazos para serem responsabilizados. Portanto, nós já temos aqui, além das apresentações públicas, além da presença de um representante da Administração Central, que foi o Ministro das Infraestruturas, temos declarações públicas que vinculam o Presidente da Câmara e o Executivo Municipal a prazos. E são esses prazos que têm que ser exigidos pela oposição e mesmo dentro do partido que sustenta o Executivo Municipal. Mas como é que explica o facto da oposição não estar a par do processo? Realmente, eu acho que era de todo o interesse da comunidade, dos partidos e até da transparência política que a oposição seja convidada para estas apresentações, exatamente como diz a Mariana, para acompanhar os processos e para os poder discutir e poder contribuir positivamente para o seu aperfeiçoamento. E, portanto, se isso aconteceu, eu acho que foi um lapso que deve ser corrigido no futuro. José Bastos, este projeto, enfim, já bastante debatido até aqui no Guimarães em Debate, também na parte final o Ricardo Costa critica fortemente esta iniciativa, não é? E diz que vai densificar negativamente a Estrada Nacional 101 e afastar Guimarães de possíveis grandes investimentos. Isto é uma visão demasiado pessimista ou é mesmo muito realista? Bem, eu acho que não é pessimista, eu acho que ela é muito realista e de alguma forma traduz aquilo que viemos a dizer durante longos meses e também durante o período que antecedia ou que antecedeu as eleições autárquicas. E estamos muito à vontade para falar porque sempre tivemos esta opinião, que esta não era a melhor solução, mesmo quando o Executivo do Partido Socialista defendia esta solução do BRT como a melhor solução. E, portanto, nós fomos capazes de nos distanciarmos das questões partidárias, porque tínhamos opinião, porque tínhamos um projeto diferente para Guimarães, e, portanto, aquilo que vem acontecendo nos últimos tempos vem, de alguma forma, dar-nos razão. E eu diria que vem dar-nos razão no sentido de que estas alterações, hesitações que vão acontecendo, um pouco feitas sem informação disponibilizada para o público em geral, mas também muito principalmente para os atores políticos, pode significar uma de duas coisas, e qualquer uma das duas é má. A primeira pode significar que o Executivo não quer partilhar informação e, portanto, isso é, do ponto de vista democrático, algo que é reprovável e que é condenável. Mas acha que não quer partilhar? Algum motivo assim especial? Não sei se, eu não acho. Eu dizia que pode haver uma, duas razões. Uma é não querer partilhar, e é uma possibilidade, não é aquilo que eu acho. E a segunda é que, de facto, não há ainda uma opinião muito convicta daquela que será a solução e, portanto, ainda se procura
ajustar a uma ideia base e agora procura ajustar-se aquela que será a metodologia, essa ideia base. Todos nós temos muitas dúvidas sobre esta ser a melhor solução, temos algumas dúvidas sobre a implementação desta solução e a execuibilidade desta solução em cima da ideia original e, portanto, se há alterações ao projeto, se há alguma evolução, seria de todo o interesse até para nos tentar convencer de que esta pode ser a melhor solução, de partilhar essa informação. Queria só deixar aqui uma nota importante sobre esta questão da falta de convite aos vereadores da oposição e também às lideranças das bancadas parlamentares da Assembleia Municipal, porque eu vou acreditar que foi um lapso. Isso foi um lapso, acontece aos melhores e, portanto, nada de grave ainda acontece. Nos 3 meses de tolerância? Já está fora da tolerância, essa tolerância já passou, já houve tempo para começar a ser mais exigentes. Temos que ser mais exigentes, naturalmente, porque ainda por cima, quando alguém acusava o PS do poder absoluto e dos 36 anos do poder absoluto, é bom lembrar quais eram as práticas do Partido Socialista quando estava nesse poder absoluto e nesses 36 anos de poder absoluto, que sempre tratou com toda a correção a oposição, as oposições, convidando-nos, naturalmente, para uma coisa que eles têm direito a estar porque foram eleitos, porque representam também um conjunto vasto de eleitorado que os elegeu para defender as suas ideias e as suas convicções e, portanto, ou foi um lapso e deve ser corrigido, ou se não foi um lapso, obrigatoriamente tem que ser corrigido porque é mais grave do que ter sido um lapso. E, portanto, deixar essa nota que me parece relevante em relação a isto e depois, porque a informação e a transparência e a informação é fundamental que seja disponibilizada até para que todos nós possamos ter um conhecimento mais aprofundado daquela que é a solução. E obviamente que eu não estou à espera que nos seja dada a solução definitiva, porque isso será objeto de estudos, há o estudo prévio, haverá depois um conjunto de constrangimentos na implementação do projeto, mas pelo menos uma ideia, um traçado, as diretrizes, as linhas essenciais daquilo que é o projeto do BRT, até porque nós temos, e não podemos ignorar isto do meu ponto de vista, que é, quando olhamos para o BRT, eu já fiz este exercício, que é, vamos aqui procurar um bom exemplo do BRT para podermos ficar um bocadinho descansados e não encontrar. Guimarães também pode ser pioneiro em alguma coisa. Pode, e espero que seja pioneiro. Pode ser espero capital, que o projeto, capital do BRT. E espero que, se o projeto for implementado, apesar de não concordar com ele seja um sucesso, isso é indiscutível e afirmo e reafirmo sem qualquer hesitação. Mas não conheço, e procurei, não conheço nenhum bom exemplo do BRT. Aliás, o exemplo que nos foi dado e que foi também na altura da campanha que foi apontado como uma grande fragilidade de Guimarães é que Braga tinha conseguido financiamento para o BRT, para a cidade. Afinal, o financiamento conseguiu. Eu até tinha uma sugestão a fazer ao Sr. Presidente de Câmara, que era que pedisse ao Sr. Ministro das Infraestruturas que o valor que Braga não vai executar porque desistiu de executar o BRT no centro da cidade e por essa via perde financiamento, que seja canalizado para o BRT em Guimarães. Mas já agora, José Bastos, o facto do Presidente da Câmara, João Rodrigues, ter também anunciado que iria apostar na ligação à cidade de Guimarães, isso também não é um alento ou um reforço da posição aqui da Câmara? Poderá ser um alento se explicar melhor o que é que isso significa. Porque, na verdade, a mim não me convenceu porque não disse praticamente nada. Eu acho que utilizou essa explicação para justificar a desistência do BRT em Braga, que assim era o projeto transformador, que era relevante e que agora diz não vamos fazer isto porque isto ia trazer tantos problemas e é tão difícil de implementação que nós preferimos apostar na ligação à alta velocidade. E, portanto, parece-me que essa ligação à alta velocidade não é algo de genuíno nem concertado com Guimarães e com o poder político de Guimarães, é apenas um subterfúgio para não ter que assumir aquilo que outros já assumiram. Já aconteceu no Porto, Coimbra é aquilo que se sabe, sabemos os anos que o projeto esteve
em projeto, em estudo, em implementação, e sabemos qual é o ponto de situação hoje, sabemos a rejeição que essa solução acolheu em Coimbra. É verdade que tem ainda poucos meses, mas vamos ver se poderá evoluir ou não. Agora, de tudo o que é conhecido sobre o BRT, as soluções são más. Ao contrário, de tudo o que é conhecido, incluindo em Portugal, ou principalmente em Portugal, sobre método de superfície, as soluções são todas elas muito positivas e têm uma enorme aceitação da população, têm uma enorme eficácia, têm uma grande utilização e, portanto, todos os dados nos canalizam para um lado, o caminho está a ser outro, vamos aguardar para ver. Mariana Silva já tinha... Mas onde o metro de superfície é um acrescentar sucesso, alguma geograficamente é diferente de Guimarães, mas completamente. Mas pronto. Mas é óbvio que há aqui razões para duvidarmos do BRT, e isso já tínhamos falado noutros programas. Mas dizer ao Manuel que a questão aqui não é o compromisso, porque o compromisso estava assumido por este Executivo no seu programa eleitoral, não é? Claramente este era um compromisso que o PSD e o CDS tinham para Guimarães. A questão aqui é, comprometem-se ou não com um plano sério de mobilidade para Guimarães? E isso nós não ouvimos. E quando, para mim, enquanto habitante, enquanto vimaranense, para mim deixa-me triste que a primeira solução que este Executivo, que prometia tanta mudança e tanta transparência, a primeira coisa que faça é apresentar um projeto que já existe. Uma ideia que já existe. E, por isso, sem sequer termos acesso a um real estudo daquilo que em 2025 as pessoas sofrem, ou 2026 as pessoas sofrem em Guimarães para se deslocarem, e dos problemas graves que temos relativamente aos transportes públicos coletivos. E por isso é que eu digo que não foi o melhor momento, na minha opinião, é óbvio, isto depois, com certeza que o Executivo saberá porque é que resolveu fazer isto agora, mas não foi o melhor momento para se apresentar um projeto que já era conhecido, que afinal só daqui a 8 meses é que vai estar mais ou menos a coisa alinhavada, e depois logo se vai ver porque é muito necessário para as Taipas, depois para o AV Parque, depois para Braga, depois para a alta velocidade. E por isso estamos aqui a queimar etapas que se calhar eram necessárias para termos uma visão mais ampla daquilo que será a mudança real na mobilidade em Guimarães e de uma discussão verdadeira sobre quais são as soluções que se possam apresentar para o futuro e para um futuro longínquo, que não seja algo que, como no Porto, se gastou o dinheiro e agora este Presidente de Câmara, pelos vistos, não quer aquela solução do BRT. E por isso estamos aqui perante uma situação de querermos mais, de quem acreditou neste Executivo queria mais, queria outra coisa, e afinal foi mais do mesmo, não é? E por isso é que eu acho que foi precipitada esta apresentação de mais do mesmo. E eu acho que não dá para atribuirmos o dinheiro a esta solução que o Bastos deu, de atribuir o dinheiro de Braga para Guimarães, porque era PRR e pronto, e acaba rapidamente, por isso não vai dar, não é? Que fiquei no início é que também não está muito entusiasmado com o BRT, até porque afirmou mesmo que não resolvia só por si o problema da mobilidade. Claro que não. Tem alguma sugestão para acrescentar? O programa eleitoral do PSD, ou de Juntos por Guimarães, para a mobilidade no Conselho, não passa só pelo BRT. Sim, é verdade, Passa mas também estava lá, não é? Passa também pela renegociação ou pelo novo contrato com o concessionário de serviço público de transportes coletivos. Sim, também. Mas esta será a grande bandeira, digamos, do Executivo. Será esta e a renegociação. Porquê? Porque é do programa eleitoral também do Juntos por Guimarães que os transportes públicos em Guimarães sejam tendencialmente gratuitos, até chegarem a gratuitos. Não é? O que foi anunciado é que era um passe de 10 euros para todo o Conselho e depois até gratuito. Agora, também, que eu acho que deve ser uma solução a explorar, ainda ninguém perguntou qual foi a utilidade dos 3 autocarros que a Vítoros comprou. Eu já perguntei. Por exemplo, durante o ano, já se pode fazer esse balanço do ano de 2025. Exatamente. Poderíamos perguntar a sua
a sua utilidade. Substância, sim. A sua utilidade no sentido de trabalhar todos os dias, quantas viagens fez e se realmente foi útil. Ou se não é necessário repensar o modelo. Sim. Porque se temos 3 autocarros elétricos e parece-me que já estão encomendados, outros 3 já foram encomendados, são 6, quer dizer, num quadro de colaboração ou de cooperação com o concessionário dos transportes coletivos, poderia-se ganhar aqui muita mobilidade, e mobilidade suave, mobilidade ecológica, mobilidade verde, porque os autocarros são Mas esses são autocarros elétricos. foram colocados na rua sem haver essa ligação com a concessão, por isso, se calhar, Exatamente. essa mudança pode-se efetuar. Essa mudança tem que ser realmente pensada. necessário, sim. Exatamente. E eu acho que é necessário. Porque, se nós, eu sinceramente, se me perguntarem, eles funcionaram muito durante o ano de 2025, eu não sei, mas convinha que Soubéssemos, sim. soubéssemos desta utilidade. São 3 autocarros, custaram 1.500.000 euros, para o Conselho. E se realmente esses 3 autocarros, mais 3 que ainda virão, podem ser importantíssimos para resolver alguma coisa da mobilidade no Conselho de Guimarães. Portanto, não é só o Metrobus, também há esta dimensão. Depois, eu também queria responder à Mariana e ao Zé Bastos relativamente a este, eu acho que é um preconceito sobre o Metrobus. Eu não estou a perceber se o Metrobus circular em via dedicada, eu ainda não percebi a diferença que existe para um metro de superfície que também circula em via dedicada. Qual é? É a sua A Mariana não é a pergunta, porque a Mariana defende a ferrovia, pura e dura. Certo? Mariana, Por isso, essa mas eu pergunta queria não é para perceber, mim. eram diferenças Eu positivas. só factualmente digo que a o favor BRT não está a funcionar onde está implementado. Factualmente. Não tenho dúvidas. O Presidente do Porto, que é do PSD, vai desistir de uma obra que está feita, que demorou anos a fazer, Mariana, mas vai e desistir. milhões de euros públicos. Mariana, mas e vai desistir porque Mas não vai desistir por causa do Metrobus. Não, porque por causa dos pneus. Por causa do canal. É por causa do canal. Está bem, e então quem é que diz que este canal vai ser viável? A divergência tal do como canal. O de Coimbra, tal como mas o de Coimbra. se tivesse o de Coimbra, se tivesse um metro de superfície no mesmo canal, vais ter exatamente o mesmo problema. Mas eu não defendo esse canal, eu defendo ferrovia, pura e dura, que não é mas a ferrovia tem que circular no canal. Exato, tem que funcionar no canal, mas não é na nacional. O canal não podes fugir. Mas não é na estrada nacional. Já não sei, mas tem que se escolher um canal que seja realmente útil. Porque se vais escolher um canal que depois não vai ser usado pela população, não resolves problema nenhum. E pela Estrada Nacional ou ao lado da Estrada Nacional, podes eventualmente resolver, porque as pessoas estão habituadas a dirigirem-se para esse canal também, para o transporte individual e coletivo. Zé Bastos, é um preconceito em 2 minutos? Não é preconceito nenhum. Aliás, eu estava aqui divertido a assistir a este diálogo que é fantástico, mas eu acho que há de chegar à altura também que vamos ter que falar de uma outra coisa, que é, nós falamos hoje de Metrobus e falamos sempre da ligação do centro da cidade. Sim, é só um ponto. E ao Parque. Falamos do Metrobus que liga Braga a alta velocidade. E eu pergunto qual é a solução para a mobilidade dentro da cidade. Qual é a solução para a mobilidade dentro da cidade? Será também, o que é que pensa o PSD sobre esse assunto? Será também com o Metrobus? Haverá linhas com via dedicada dentro da cidade, urbanas, ou não haverá e continuaremos a ter o serviço de autocarros que está hoje a funcionar? Porque, de facto, essa era a grande alteração e a grande diferença da nossa proposta para a proposta da coligação Juntos por Guimarães. É que o metro ligeiro de superfície era apresentado no nosso programa eleitoral para resolver questões que nos parecem absolutamente determinantes no núcleo urbano da cidade, resolvendo questões que existem com alguma escala e dimensão dentro do núcleo urbano, e a partir da resolução dessas linhas dentro da cidade é que depois elas irradiariam para as principais vilas do concelho. É que eu só ouço falar de Metrobus para resolver um assunto e de facto isso não resolve mobilidade.
poderá, eventualmente, eu acho que não, mas poderá vir a resolver a mobilidade ou a ajudar a resolver a mobilidade num sentido ou numa direção e só nessa direção. E como é que fica a questão na ligação a Sandrocato? E como é que fica a ligação à Zona Sul? Por isso é que eu falava num plano de mobilidade. Moreira de Cónegos, para Lordelo, como é que fica a mobilidade para a zona de Brito, Pevidém, Cerzedelo? Mas no estudo prévio já existe essa possibilidade. Já? Já está lá, já estão lá as linhas, os canais a considerar. Afinal tem novidades. Temos que conhecer esse estudo prévio. Pois não conhecemos. É bom que haja estes programas para ficarmos a saber algumas novidades. É sempre bom, é sempre bom. E, portanto, vão à procura também. Vamos pedir o plano. Suponho que o próximo debate seja à volta da mobilidade, mas já com a informação que o Manuel Ribeiro nos vai fazer chegar sobre o plano de mobilidade no Conselho. Não sei se está em alguma mão secreta que eu possa ter acesso. Até lá a população tenha acesso a essa informação, que será importante até para as pessoas terem uma posição mais sustentada sobre o assunto. Também na reunião, penso que Manuel Ribeiro está... Eu acho que estamos entendidos. Eu acho que o preconceito ainda não passou. E ainda vai ser assunto. Isto vai demorar a passar. Até o metrô começar a funcionar. Daqui a muitos anos. Se funcionar. Homens de pouca fé. Na reunião de Câmara também acaba por não ser adjudicada, digamos então, duas grandes obras que penso que merecem alguma polémica, digamos assim, uma terceira talvez mais pacífica, estou a falar da Avenida Dom João IV, mas quanto ao novo pavilhão da EB23 de João de Meira e a requalificação de Santos Simões, Mariana Silva, já dissemos aqui, e a Mariana sempre apontou, que o anterior executivo anunciava muitas obras, não é? Perdia muito tempo nos anúncios, mas depois não havia concretização. Este executivo, nestes 3 meses, acaba por não avançar com as obras. Que balanço é que faz desta situação? Da Avenida Dom João IV, eu acho que todos estávamos mais ou menos esclarecidos que este executivo não iria fazer, até porque foi das primeiras coisas que disse e que anunciou, porque o valor da obra era de 4 milhões de euros e só havia 1 milhão de euros atribuído de apoios. Penso que eram estes os números, que foram apresentados na reunião de Câmara. Mas essa obra não merece... Essa obra, eu acho que essa obra também não era aquela essencial que a cidade precisava, não é? E por isso não me parece que seja assim algo que vá mexer com a vida da cidade. O pavilhão da Escola João de Meiras é outra história, é uma história antiga, é uma história que teve já até ameaças por parte da comunidade escolar de se fechar a escola porque exigiam que lhe fossem dadas outras condições para a prática da educação física e continuamos à espera de um pavilhão. Sabemos também que o último executivo do PS tinha prometido a construção deste pavilhão, se não me engano, para 2029, se não me engano. E por isso percebemos agora que esta data tão tardia podia dever-se a esta questão de ter 2 pavilhões projetados em vez de um. E isto deixa-nos, como é óbvio, com algumas dúvidas sobre o que é que estaria a ser preparado para uma coisa que era urgente, não é? Se era urgente, porque é que se pensou em 2 pavilhões, porque é que se discutiu se o pavilhão ia ser ou não em conjunto com o Vitória Sport Clube, como é que nós íamos fazer aqui esta relação do pavilhão para servir a comunidade e por isso é com alguma surpresa que percebemos que havia aqui este pensamento que eu não vou adjetivar porque eu não sei porquê, não é? Não sei porque é que se pensou em 2 pavilhões em vez de um e segundo o que o Sr. Presidente disse na reunião de Câmara, um deles tinha até questões relativas ao PDM e podia ter ali alguns atrasos também por causa disso. E por isso fica aqui a dúvida sobre o porquê destas questões que travariam aqui o projeto. O Sr. Presidente assume que, ao negar ou ao anular este projeto,
pretende realmente concretizar e por isso vai mudar aqui o projeto para daqui a uns meses concretizar e por isso será mais um dos compromissos que a oposição vai exigir do seu Presidente da Câmara. E esta obra também era bastante avultada. E depois a Escola Santos Simões, que também já sabíamos que iria entrar em obras, apesar de haver outras escolas. É óbvio que a Escola Santos Simões precisa de obras, mas há outras escolas mais antigas em Guimarães que nunca tiveram obras e que a sua comunidade escolar sofre muito com os problemas inerentes ao facto de nunca se ter lá colocado um prego, como se costuma dizer. E por isso a de Santos Simões, pelos vistos, também estava sobredimensionada o seu projeto e o valor da obra, não é? Nos 18 milhões de euros, mais o pavilhão que era de 3 milhões, sendo que o projeto do pavilhão também tinha ali problemas com as dimensões oficiais, não é? Segundo o que foi apresentado na reunião de Câmara. E isto, claro, que nos deixa confortáveis quando há um adiamento e há uma promessa de que realmente se vai concretizar. Até porque, relativamente à Escola Santos Simões, relativamente ao João de Meira, não foi apresentada qualquer solução, mas relativamente à Escola Santos Simões, o seu Presidente até já se comprometeu que o próximo ano letivo começa no Verbo Divino, nas instalações do Verbo Divino, para que a escola possa já começar as obras ou no verão ou no próximo ano letivo. Não adiantou data, mas será próximo do... Os alunos não andem a meio do ano letivo, exatamente. E por isso acho que com todo este caminho definido, é provável que as coisas estejam em bom caminho que tenham bom caminho para andar. Mas relativamente a estas questões, o que me deixou mais preocupada foi que o Sr. Presidente alegou que havia outras despesas que tinham que ser que tinha que fazer face, não é? Das despesas dos subsídios, dos apoios, uma série de compromissos do Executivo anterior que limitavam, não é? Aqui a concretização de algumas obras em termos monetários e na gestão do dinheiro público, não é? E por isso ficamos sempre de pé atrás quando se diz que há algumas despesas que foram assumidas que podem impedir o desenvolvimento de obras urgentes, mas parece-me que serão mais 2 promessas e 2 compromissos que teremos que perguntar daqui a uns meses ao Executivo como é que estão e quando é que começam. Sr. Bastos, como é que vê esta mudança de posição do Presidente da Câmara? Já que tinha votado favoravelmente estas propostas e agora avança, digamos, com um stop e para reformular os projetos. Sim, já vou aí, mas se me permite só uma questão relativamente à introdução e que se referia que o anterior Executivo era muito propenso a anúncios e menos a execução. Isso era uma opinião minha. Sim. A realidade... Eu fiquei esse aspecto. A realidade, sim, exatamente, ele foi focado. A realidade... Havia unanimidade, Não há unanimidade, muito longe disso, e vou tentar demonstrar essa falta de unanimidade, que não me vincula apenas a mim. A realidade mostra o muito que foi feito durante os vários mandatos, nomeadamente do Dr. Domingos Bragança, que fez, como sabem, 3 mandatos. A questão aqui não é essa. A questão aqui é que se nós tínhamos um executivo, segundo alguns, que fazia muito anúncio para a obra, nós agora temos um executivo que faz exatamente o contrário, que é, naquela que é a obra que está lançada, com concursos lançados, vem cancelar essa obra. Portanto, não é anúncio, é o cancelamento da obra que já está lançada. Eu recordo que o pavilhão da João de Meira foi votado em reunião de Câmara de 1 de setembro de 2025 e com isto ligo ao voto favorável do então vereador Ricardo Araújo e atual Presidente de Câmara Ricardo Araújo, que na altura votou favoravelmente e agora decidiu cancelar a execução dessa obra. E aquilo que me parece é que há, não estando em causa a legitimidade para tomar decisões, porque obviamente essa existe e não é, do meu ponto de vista, questionável enquanto legitimidade.
Já a legitimidade do ponto de vista político admito que possa ser mais questionável. Mas o que me parece é que algumas decisões são pouco sustentadas do ponto de vista político e técnico. Eu recordo também para aquela obra que até estamos todos de acordo que de facto não é prioritária, que é a reformulação da Avenida Dom João IV. O principal argumento utilizado pelo seu Presidente de Câmara é que agora que chegou ao Executivo e que tem a responsabilidade de liderar o Executivo, teve acesso a informação mais completa, nomeadamente relativamente ao teste de mobilidade realizado em 8 de janeiro de 2025 e que com base nessa informação lhe permite ter uma opinião mais consentânea com a realidade. Ora, esse teste de mobilidade, que na altura foi assumido que foi um erro por razões que são óbvias e que podemos aqui relembrar, porque não se fazem testes de mobilidade sem informação prévia, sem informação de percursos alternativos. Claro que se nós num determinado dia decidirmos fechar uma rua, obviamente que toda a gente vai por aquela rua, quando chega lá ela está fechada, é o caos. E portanto, parece-me que é um argumento pouco sólido para justificar a decisão que é legítima e com a qual eu próprio estou de acordo no caso da Avenida Dom João IV. Estou de acordo agora e já estava de acordo antes também. Mas não colhe o argumento de que o pavilhão não teria as medidas oficiais para ter lá determinados eventos desportivos? Essa é a do Santos Simões. Sim, Santos Simões. Não sei se colhe ou não, não faço ideia se é um argumento válido para tomar a decisão, mas também relativamente a isso digo o seguinte, pegando novamente na Escola João de Meira. O Sr. Presidente de Câmara diz que decidiu não avançar com a obra dos pavilhões da Escola João de Meira e serem 2 pavilhões é uma informação que é conhecida não agora, mas já é conhecida pelo menos desde setembro de 2025, porque o concurso foi lançado e foi votado em reunião de Câmara, mas diz que face aos recursos disponíveis o investimento era demasiado avultado para poder avançar com a obra. E diz que, apesar disso, se vai avançar com um pavilhão que custará 500 a 600 mil euros. Eu pergunto se isso resulta de algum estudo já feito ou se agora as coisas vão funcionar ao contrário, que é vamos definir qual é o teto para fazer uma obra e a obra é feita em função daquele teto orçamental. Ora, se assim é, não me parece uma boa prática. É óbvio que tem que haver tetos e tem que haver limites, tem que haver indicações na elaboração dos programas funcionais e, a partir daí, os técnicos responsáveis pela execução desses estudos prévios, desses projetos, é que irão chegar ao valor que aquela obra custa, porque o valor de uma obra não se define por decreto, define-se em função daquilo que são os reais custos. No entanto, apesar disso, o Sr. Presidente também diz que não vai avançar, mas vai avançar. Portanto, não vai avançar, cancela, para, mas vai avançar. E vai avançar com um, ou eventualmente, se for necessário, também poderão ser 2, logo se vê. E, portanto, parece-me algo estranho. E pergunto se o racional da decisão é este, se também irá ser cancelado a obra do pavilhão da Escola de Santo Cato. Que também, se não me falha a memória, tem um custo de 3 milhões. 3 milhões. Cerca de 3 milhões. 3 milhões. E, portanto, para a João de Meira é muito dinheiro, para a Escola de Santo Cato, ou antes, para o Santos Simões não dá, portanto, há aqui, aparentemente, com falta de informação, porque não tenho a informação toda, mas com aquilo que foi tornado público, a informação que eu tenho, parece-me que há falta de solidez na argumentação para tomar uma ou outra decisão. Elas são legítimas, parece-me é que são mal explicadas, mal fundamentadas e acho que, acima de tudo, quando estamos a reverter decisões, temos que as fundamentar muito bem, porque senão podemos cair no erro de podermos ser interpretados como estarmos a querer desfazer aquilo que alguém fez. Manuel Ribeiro, muitas dúvidas aqui no ar. Como é que vê esta opinião? Muitas dúvidas aqui no ar. Araújo? E parece-me que eu não estou de acordo com o José Bastos.
a fundamentação Também se estivesse de acordo, usada- estaria aqui. usada pelo Presidente da Câmara, uma Neste fundamentação. ponto, não quer dizer que não concordem, por exemplo, na Avenida Dom João IV. que Certo. se calhar é um E bocado- muitas Exatamente. outras. E muitas outras. Mas repare, Mas vamos na, centrar. na Avenida Dom João IV, o próprio Presidente da Câmara disse: isto não é uma prioridade. Estamos de É um acordo. projeto complexo. É um projeto que vai provocar constrangimentos, não é? Que a Câmara não quer gerar neste momento. E mais, e disse que havia pareceres que desaconselhavam a intervenção. E, portanto, parece-me que está com mais de um fundamento devidamente fundamentada Nesse estamos a de acordo. retirada dessa. Nesse estamos de Vamos acordo. ao que interessa. Vamos ao Santos Simões. Santos Simões, só a obra de requalificação e de ampliação custava 15,3 milhões mais IVA, sem qualquer comparticipação do PRR. Foi O negado. pavilhão, segundo a informação, 3 milhões. Sem os tais 18 milhões que a São Mariana os 8 já- milhões. Sim. Portanto, é muito dinheiro. Quer dizer, somando isto tudo, passa os 20 milhões. O Presidente da Câmara disse: calma, vamos dar um passo atrás para depois dar um passo em frente. Para o Isto próximo é, ano letivo já haver Novo projeto. novo projeto. no projeto. E, portanto, é perfeitamente legítimo, é perfeitamente racional. Eu acho que o Presidente da Câmara apresentou a razão de fundo porque é que estava a dar estes passos. Uma questão económica, basicamente. Ele disse que a Gestão situação pública. financeira do município está a correr riscos porque há muitas obras financiadas pelo PRR que estão em risco de incumprimento. E, portanto, estamos a falar em muitos milhões de euros. E eu tenho a certeza que se o Presidente da Câmara fosse ainda o Domingos Bragança, e ele, perante esta situação, também de certeza absoluta, ou adiava a execução dos projetos já aprovados, ou recuava, dava um passo atrás Ou para dar... encontrava financiamento para garantir a obra, que foi aquilo que sempre fez durante muitos anos. É um facto. Eu acho que não. Temos acho que exemplos não. de escolas, Eu acho- temos exemplos de Repara bem, escolas, ó, de Zé escolas Bastos, de Vidém, há quantos escola anos, das Taivas. há quantos Temos exemplos estamos a vários. falar do pavilhão da João de Meira? Estamos e vamos continuar a falar de mais alguns. Não. Quando finalmente se Quando- decidiu, não, quando a finalmente pergunta se é podia esta: resolver, quantos anos alguém o disse doutor não se Domingos faz. Bragança atrasou este processo? Eu não sei se nos chegou a dizer. Mas concluiu. Não, concluiu não. Não, concluiu. gastou um tostão nele. Não, Fez não, o projeto. Concluiu. não é? Estava deliberado. Depois, Deliberado. Este Por proje- isso é que há a revogação. Porque este senão não é necessária a este revogação. projeto ia custar 5 milhões de euros, 2 pavilhões. Quer dizer, não se percebe que havia uma necessidade premente daquele pavilhão e de repente temos um projeto de 2 pavilhões. Toda a gente sabe também que isto é do senso comum que executar ou construir 2 pavilhões é o dobro do esforço de executar um. Digo eu. Quer dizer, estas regras comuns aplicam-se também à execução Claro que sim, orçamental são e à conhecidas as razões construção. pelas quais eram 2 e qual era o objetivo dos 2, ou não. Por acaso, não sei. Eu, Juro que não sinceramente, sei. isto sei. é uma novidade dos 2 Para mim pavilhões. também foi é uma novidade. sim. novidade. Para mim também foi Não sei. novidade. Não vou esclarecer, eu não tenho nenhuma informação adicional, tenho a informação daquilo que tenho lido na comunicação social. Aquilo que estava previsto para a João de Meira é que, para além da resposta à própria escola João de Meira, era também uma resposta para uma necessidade há muito assumida Pelo freguesia da cidade, não é? Não, pelo Não era Vitória, para isso. também pelo Ah, Vitória sim, e sim, pela pelo necessidade de apoio às modalidades amadoras. Isto, eu não sei se isto é verdade ou não. Eu li isto em algum lado, não faço ideia. E Mas se não eu for pensei verdade. que isso ia ser num único pavilhão e ia-se Não, são 2 partilhar. pavilhões. Se estiver as aqui a necessidades cometer do um erro clube de com as análise, necessidades da é comunidade apenas escolar. baseado naquilo que li. Mas naquilo que, tanto quanto percepcionei, tinha a ver com isto. E, portanto, muito provavelmente o que vai acontecer é que daqui a meio ano, um ano, alguém estará a reivindicar um pavilhão para o Vitória e a Câmara, e bem, do meu ponto de vista, se tiver condições para o fazer e puder apoiar as modalidades amadoras, deve fazê-lo, estará a investir mais 3, 4 ou 5 milhões para um pavilhão para o Vitória. José Bastos, mas o que disse o Presidente da Câmara e comprometeu-se é que não abandonou os projetos. Vai requalificá-los e vai concluí-los. Sim. E, portanto, nesse aspecto, Passando- nada a dizer. E quer definindo gastar um muito custo- menos do que definindo aquilo que ia custo de gastar. meio milhão de euros. E mais? Manuel Ribeiro acredita que se poderá fazer esse pavilhão por meio milhão de euros?
Epá, se realmente é esse, só se for um pavilhãozinho para badminton. Eu penso que Se calhar é isso. Se acredito. calhar é isso. Isso acredito. E isto, se for assim, é aqui que está aquilo que o Ricardo Costa dizia na reunião de Câmara, a tal falta de ambição. Que é reduzirmos a ambição de um território como Guimarães a circunstâncias destas. Eu acredito que não vai custar meio milhão, acredito que vai ser um pavilhão como deve ser, vai custar o que tiver que custar, obviamente numa lógica de gestão. Se me permites, Claro eu que penso que esses 500 mil euros era para a biblioteca. Não. Eu Tenho também ideia acho que que não. era. Tenho ideia que não. A Mas não biblioteca ia Tenho custar ideia. 2 milhões e 500 mil, segundo li. Tenho ideia que não, mas admito Eu, por acaso, estar não errado. tenho ideia Admito também. estar errado. Muito bem, Mariana Silva, para terminar. Não é só porque estou aqui e posso me defender, não é? Dos anúncios que não foram realizados, é o que estão alguns por concluir. É óbvio que há várias questões que se levantaram, mas desde a Avenida Dom João IV, o Pavilhão de João de Meira, a Escola Santos Simões, ou a Escola Hotel, o Ave Parque via dedicada, a Escola de Pevidém, a residência do Ave Parque, o posto GNR nas Taipas, a requalificação dos centros de saúde, a construção do Centro de Saúde da Costa, tudo isto foi anunciado e vamos ver do que é que se concretiza. Claro que agora já não podemos pedir explicações ao PS, porque já não é o PS que lá está, não é? Mas há aqui, parece-me que, e não querendo defender o Sr. Presidente, também não precisa de defesa, mas eu sei quais são as condições em que trabalham os vereadores da oposição e os vereadores da oposição nem sempre têm, relativamente àquela questão de que ele aprovou, que votou a favor dos projetos e agora coloca-os em causa. Mas eu acho que nós devemos ser sérios nesta questão e dizer que os vereadores da oposição nem sempre têm os técnicos e a capacidade de análise e o tempo de analisar toda a documentação e todos os projetos que lhes chegam para que tem agora enquanto Presidente de Câmara, não é? Que tem os técnicos a apoiar, que tem equipas a explicar-lhe o que é, o que é que não é, se pode ser mais barato ou mais caro, se faz sentido ou se não faz sentido. Tudo isto hoje é uma informação diferente daquela que o Presidente de Câmara, enquanto vereador da oposição, teve, não é? Eu acho que podemos ser sérios nesta análise. E não estou a defender, volto a dizer, estou só a assumir que nós também não podemos exigir dos vereadores da oposição, e hoje o PS também é oposição, e nós também vimos que houve ali uns problemas durante a reunião de Câmara que são normais, que é a documentação que não aparece, que é o documento que não conseguimos abrir, que são questões normais que a oposição enfrenta e que depois ou vota ou não vota ou tem que decidir de que forma é que vai atuar. E possivelmente todos concordamos que isto são projetos que a cidade precisa e que vão ser reavaliados. Cá estaremos para questionar se não forem reavaliados e se não forem apresentados novos, não é? E por isso parece-me que a questão aqui é muito simples, tem que realizar. Porque não podemos esperar mais de 10 anos de um pavilhão de João de Meira, por exemplo. Sim, só um minuto então para terminar. Só um minuto para terminar o assunto e só para dizer uma coisa que relativamente àquilo que a Mariana acabou de dizer. Ao dizer que não está a defender, eu sei que não está a defender, eu também não estava a atacar. Sim, eu sei. Estava apenas a mas eu acho que dar a minha opinião sobre isto e insistir numa questão que tenho insistido. Claro que sim, e insistir numa questão que tenho insistido e vou continuar a insistir, que é bom que aquilo que se defende para a prática hoje seja igual àquilo que se defendia para a prática anterior. Porque não basta andar anos a fio a dizer um conjunto de coisas, a defender um conjunto de práticas e depois, quando se está no exercício do poder, se faz tábua rasa sobre isso. Coerência e seriedade, não é? Coerência e seriedade. E transparência, já que a prometeu. Claro. E portanto, isso é só isto, porque obviamente que isto é relevante e eu queria deixar isto claro. Para terminar, eu não estou a atacar ninguém, nós estamos, e a Mariana também está a defender, e quando for ao contrário não está a acontecer, nós estamos num programa de debate a debater, a refletir sobre um conjunto de questões, mas obviamente que não podemos deixar de dar a nossa opinião quando nos parece que há um conjunto de posições que não são coerentes e equilibradas, para utilizar as palavras de Manuel Ribeiro, pelo menos uma delas, relativamente às decisões que são tomadas. As decisões são legítimas, politicamente legítimas,
podem e devem ser tomadas, mas acho que têm que ser melhor suportadas, melhor documentadas e melhor esclarecidas, até para bem do próprio Executivo, para que a sua decisão seja melhor compreendida. Ribeiro, um minuto só. É um minutinho só, mas eu queria que também que o José Bastos admitisse que o município, neste momento, tem uma elevada exposição ao risco de incumprimento dos projetos do PRR. E de certeza absoluta que, na ponderação destas decisões, o Sr. Presidente da Câmara teve isso em conta. E, portanto, ao ter isto em conta, está a ter uma gestão prudente e sã nas contas do município e na capacidade de cumprimento das suas obrigações do município. Mas eu admito isso sem nenhuma dificuldade e acho que isso seria coerente o Sr. Presidente da Câmara dizer eu vou ter que suspender a execução destas obras porque há um risco de derrapagem por falta de financiamento do PRR por incumprimento, mas se esse risco não acontecer, de imediato as obras seguem. Essa seria uma razão para o projeto ser suspenso durante um determinado período e não para se reformular tudo. Muito bem, estamos no final do programa. Temos então as últimas intervenções. Mariana Silva, o que é que pretende destacar nestes 2 minutos finais? Então, nestes 2 minutos finais, rapidamente destacar que me esqueci no último programa da intenção do Governo de termos mais um horário de intercidades para Guimarães, e isso é uma boa notícia, era algo que já tinha falado várias vezes, que não podendo ter o Alfa, que tivéssemos pelo menos mais um intercidades de ligação a Lisboa, de Guimarães a Lisboa, em horários que nos permitam realmente fazer o que pretendemos, turismo, trabalho, escola, ou o que quer que seja, e por isso estaremos atentos para ver quando é que temos este novo horário. E o segundo assunto não podia deixar de ser da tempestade que assolou o nosso país, toda a solidariedade com as famílias das pessoas que morreram e toda a solidariedade com as populações que hoje continuam sem luz e sem água e sem comunicação. Nós tivemos em abril de 2025 um apagão, percebemos que a falta de comunicação era grave e era para ser constituídos ou planeado, ou termos vários planos que correspondessem a estas situações de emergência, e vemos que não temos e continuamos a ter familiares e amigos com os quais não podemos contactar e que não sabemos se estão bem ou não há mais de 24 horas. E isto é grave porque precisávamos realmente de olhar para as alterações climáticas de uma outra forma. Infelizmente, a Iniciativa Liberal quer mudar a Lei de Bases do Clima. Perante esta situação, não se percebe porque é que eles rejeitam a urgência climática e, tentando nós numa cidade, capital verde europeia, precisamos de perceber que isto não é só transportes públicos, é mais do que isso, é ordenamento do território. A Lei dos Solos era importante para a proteção de pessoas e bens e, infelizmente, as tempestades dizem-nos isto de forma assustadora e não sei se não será outra vez varrido para debaixo do tapete. Manuel Ribeiro, agora só um minuto, porque a Mariana esteve-se um pouco mais. Olha, só queria dizer que o município homenageou as campeãs do mundo de kickboxing e de dança, e eu queria dizer que relativamente que são homenagens merecidas e têm um significado grande. Porquê? Porque não basta só homenagear os campeões do futebol. Exatamente. E Guimarães tem-se pautado nos últimos tempos por evidências em modalidades diferentes do futebol. Isso é bom para o desporto de Guimarães, é bom para o percurso que os atletas e os clubes de Guimarães têm feito desde há uns tempos a esta parte, e, portanto, ainda bem que o município, já com o Dr. Domingos Bragança, estava atento a estes campeões, que os vamos fazendo e que os temos também aqui nas taipas relativamente ao rope skipping, que são modalidades novas e que realmente o Guimarães tem estado na vanguarda também das novas modalidades e de novos campeões do mundo. Zé Bastos, o que é que pretende destacar nestes também 2 minutos finais? Penso que um minuto vai chegar. Queria destacar no próximo dia 31 de janeiro há eleições para a Santa Casa de Misericórdia, uma instituição com mais de 5 séculos de existência. Há 2 listas em disputa, o que é bom, significa que há muita gente disponível para dar um pouco do seu tempo em favor do próximo, mas há uma pequena nuance que queria registar, e aqui com menos
destaque positivo, que é a circunstância de, pela informação disponível, nós termos um vereador com poderes delegados na ação social, que é o mandatário de uma das listas nas eleições para os órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia. Ora, há aqui, eventualmente, ultrapassando a questão estritamente legal, que poderá ser discutida, mas que eu não tenho sequer capacidade nem competência para o fazer, a questão aqui não é de legalidade, a questão aqui é, do meu ponto de vista, de ética pública e de imparcialidade. Eu acho que aqui é de política que se fala e quando temos um vereador com poderes delegados numa determinada área e esse vereador aceita intervir num processo eleitoral de uma instituição que atua exatamente nesse mesmo domínio, do meu ponto de vista, cria-se um conflito evidente, desnecessário e que não acrescenta nada a uma entidade com o pergaminho da Santa Casa da Misericórdia. As IPSS, e em particular as Misericórdias, devem estar acima de disputas políticas e a sua credibilidade deve assentar e assenta na neutralidade, na confiança, na igualdade entre todos os intervenientes. E, portanto, sem que isto signifique qualquer opção minha sobre uma lista e outra, até porque não sou irmão e, portanto, não voto, mas queria destacar isto porque me parece que pode ter sido alguma precipitação neste assumir de posição que me parece que, do ponto de vista político, não deveria acontecer. Chegamos assim a mais uma edição do Guimarães em Debate, programa que poderá ser visto nas diversas plataformas do Jornal de Guimarães. O Guimarães em Debate regressa daqui a 15 dias.